O Japão é conhecido pela ordem, pela segurança e pela tecnologia de ponta. Mas por trás de tudo isso, existe uma realidade que poucos enxergam. Milhares de mulheres estão escolhendo viver sozinhas. Homens evitam relacionamentos. E o amor está desaparecendo em silêncio. Neste vídeo, vamos revelar o que está por trás dessa solidão que se espalha como uma epidemia invisível. Por que tantas mulheres permanecem solteiras? O que levou os homens a se afastarem emocionalmente? E por que amar se tornou algo tão difícil em uma sociedade tão avançada? Número 1. A nova mulher japonesa e o desinteresse pelos homens. Durante décadas, o Japão cultivou uma imagem da mulher ideal como alguém discreta, obediente, dedicada ao lar e ao bem-estar do marido. Esse padrão, fortemente influenciado por tradições familiares e valores conservadores, começou a se transformar lentamente após a Segunda Guerra Mundial, mas foi nas últimas 2 décadas que essa mudança se intensificou. Hoje, a mulher japonesa moderna é muito diferente daquela figura do passado. Ela estuda, trabalha, vive sozinha, paga suas contas e, cada vez mais, escolhe permanecer solteira. Nas grandes cidades como Tóquio e Osaka, é comum ver mulheres entre 30 e 40 anos que nunca se casaram, e a maioria não parece interessada em mudar isso. O casamento, que antes era um destino inevitável, passou a ser uma opção questionada. Essa mudança está diretamente ligada ao crescimento da independência financeira e pessoal. Muitas mulheres preferem investir em suas carreiras, viajar, aprender línguas, cuidar da saúde e manter a liberdade, em vez de se prenderem a um modelo conjugal que, para elas, já não faz sentido. Outro fator importante é a memória coletiva das gerações anteriores. Mães e avós muitas vezes sacrificaram suas vidas pessoais em prol de maridos ausentes e filhos exigentes. O trabalho doméstico não era dividido e o companheiro raramente demonstrava afeto ou atenção. A mulher japonesa atual cresceu vendo isso de perto e decidiu que não quer repetir a história. Se o relacionamento não oferece parceria, respeito e equilíbrio, elas preferem não tê-lo. E aqui entra um ponto delicado. Para muitas dessas mulheres, o homem japonês médio não atende mais às suas expectativas. Enquanto elas evoluíram, estudaram e se tornaram mais exigentes emocionalmente, muitos homens permaneceram presos a comportamentos conservadores. Ainda esperam que a parceira cozinhe, limpe, cuide da casa e aceite suas ausências com paciência. Essa diferença de mentalidade gerou um distanciamento quase invisível, mas profundo. Há também uma crescente valorização da autonomia emocional. A mulher japonesa moderna não vê mais o casamento como uma fonte de felicidade garantida. Pelo contrário, muitas acreditam que estar em um relacionamento ruim é pior do que estar sozinha. Isso não significa que elas não queiram amar, mas sim que preferem esperar por alguém que esteja no mesmo nível emocional, intelectual e comportamental. E essa espera pode durar muitos anos, ou simplesmente nunca acabar. Enquanto isso, o tempo passa e a sociedade japonesa se depara com um fenômeno inédito. A taxa de natalidade despenca, os casamentos diminuem e o número de mulheres solteiras cresce ano após ano. As estatísticas confirmam essa mudança de paradigma. Mas, mais do que números, o que se vê é uma nova geração que escolheu a si mesma em primeiro lugar. Elas não estão em busca de um príncipe encantado. Estão em busca de paz, propósito e liberdade. Esse movimento, que começou silencioso, agora é impossível de ignorar e talvez esteja apenas começando. Número 2. O homem japonês e o medo da rejeição. Enquanto as mulheres japonesas trilham um caminho de independência e autoconhecimento, uma parcela significativa dos homens vive em outra realidade. Desde cedo, os meninos são educados para reprimir emoções, evitar conflitos e carregar responsabilidades sem reclamar. Crescem ouvindo que devem ser fortes, calados e eficientes. Devem sustentar a família, ter uma carreira sólida e não demonstrar fraquezas. Esse modelo tradicional, que por muito tempo foi considerado virtude, agora se mostra um fardo emocional. Muitos homens se tornaram reféns de expectativas irreais.
sentem-se pressionados a manter uma imagem de sucesso, mesmo quando estão exaustos. A ideia de fracassar, de ser rejeitado ou de não corresponder ao que a sociedade espera, os paralisa. Isso se reflete na maneira como se relacionam. O medo de se abrir, de demonstrar sentimentos ou de tentar iniciar um relacionamento faz com que muitos simplesmente desistam antes mesmo de começar. Essa fuga tem muitas formas. Alguns mergulham no trabalho e se tornam completamente ausentes da vida pessoal. Outros se refugiam em mundos virtuais, jogos, pornografia ou até em relacionamentos fictícios com personagens de anime. O fenômeno das chamadas waifus, namoradas imaginárias que vivem em telas ou bonecas, tem crescido assustadoramente. Para muitos, é mais fácil lidar com uma ilusão do que com a imprevisibilidade da vida real. Há também os chamados homens herbívoros, um termo criado no Japão para descrever jovens que evitam deliberadamente relações românticas e sexuais. Eles não querem se envolver, não tomam iniciativa e preferem viver sem vínculos emocionais. Alguns simplesmente não veem vantagem em se relacionar. Dizem que é caro, cansativo e que o retorno afetivo não compensa o esforço. Outros têm medo de serem rejeitados, humilhados ou de sofrerem por amor. E assim, escolhem o caminho da neutralidade afetiva. Para muitos estrangeiros, isso parece estranho. Como um país tão moderno, com tantas oportunidades, produz homens que evitam o amor? Mas no Japão, onde a pressão social é constante e onde errar pode significar vergonha, muitos preferem não tentar. A rejeição, em vez de ser encarada como algo natural, é tratada como falha pessoal. E nesse ambiente, os relacionamentos se tornam armadilhas emocionais. O problema é que, enquanto esses homens evitam vínculos por medo ou exaustão, as mulheres seguem em frente. Elas não querem carregar um parceiro emocionalmente ausente, nem querem ser a única parte do casal a investir na relação. E essa desconexão, silenciosa e contínua, vai criando um abismo. O que antes era uma diferença de visão, agora se transformou em distanciamento real. Cada vez mais, homens vivem isolados, em silêncio, lidando com a solidão sem pedir ajuda. E cada vez mais mulheres escolhem viver sem eles, não por desprezo, mas por autopreservação. O Japão está assistindo a um apagamento afetivo coletivo, e a raiz disso não está no desinteresse, mas no medo. Número 3. O peso da cultura de trabalho e a falta de tempo. No Japão, o trabalho não é apenas um meio de sustento. Ele é, muitas vezes, o centro da identidade de uma pessoa. Desde cedo, os japoneses aprendem que o valor individual está profundamente ligado ao desempenho profissional. Ser dedicado ao emprego é visto como um sinal de honra, respeito e responsabilidade. Esse compromisso, que à primeira vista parece virtuoso, esconde uma cobrança silenciosa que molda o cotidiano de milhões de pessoas. É comum que trabalhadores japoneses passem de 12 a até 16 horas por dia no escritório. Muitos sequer utilizam os poucos dias de folga anuais a que têm direito. As empresas esperam lealdade total e, em troca, oferecem estabilidade, mas não necessariamente qualidade de vida. Sair do trabalho no horário é, em muitos ambientes, visto como preguiça ou falta de comprometimento. O resultado disso é uma rotina exaustiva, onde o tempo livre se torna um luxo raro. Com tanto tempo dedicado ao trabalho, sobra muito pouco para a vida pessoal. Relacionamentos, amizades, descanso e lazer acabam ficando em segundo plano. Muitos jovens entram em empresas logo após a universidade e passam décadas na mesma função, com rotinas tão intensas que mal têm energia para conversar com os pais, quanto mais para iniciar ou manter um relacionamento afetivo. Essa cultura afeta tanto homens quanto mulheres. No entanto, quando se trata da expectativa dentro de casa, muitas mulheres enfrentam um dilema ainda maior. Mesmo trabalhando em tempo integral, muitas ainda são vistas como responsáveis pelas tarefas domésticas. Cozinhar, lavar roupa,
Limpar a casa e cuidar de filhos, se houver, ainda recaem majoritariamente sobre elas. E essa sobrecarga se torna um dos motivos pelos quais tantas preferem viver sozinhas. Para uma mulher que trabalhou o dia inteiro em um escritório, enfrentar mais horas de serviço doméstico à noite enquanto o companheiro repousa ou espera o jantar, é um cenário simplesmente inaceitável. Não é preguiça nem rebeldia. É uma recusa consciente a uma lógica que não respeita o equilíbrio. Ao observar essa dinâmica em lares vizinhos ou na própria família, muitas mulheres optam por não entrar nesse ciclo. O impacto emocional desse estilo de vida é devastador. Mesmo quando o corpo está de pé, a mente está exausta. A pressão constante por produtividade consome a vitalidade das pessoas. O riso se torna raro, a espontaneidade desaparece e o amor, quando existe, parece mais uma obrigação do que um encontro verdadeiro. O Japão é, hoje, um dos países onde o cansaço emocional mais afeta a população, apesar de sua aparência funcional. Existe até uma palavra para descrever um dos efeitos mais extremos dessa cultura. Karoshi significa literalmente morte por excesso de trabalho. Casos de pessoas que morrem por infartos, derrames ou suicídios relacionados à sobrecarga profissional não são apenas tristes exceções. São sintomas de um sistema que exige demais e entrega de menos em retorno emocional. No fim das contas, a dedicação ao trabalho, que deveria garantir estabilidade e propósito, está se tornando uma das maiores barreiras para os relacionamentos no Japão. A falta de tempo e a exaustão não apenas impedem encontros, mas também corroem a vontade de se conectar, porque amar exige tempo. E no Japão, tempo é um bem cada vez mais escasso. Número 4. A solidão como novo estilo de vida e o fenômeno hikikomori. Em muitos países, a solidão costuma ser tratada como algo indesejado, uma fase passageira ou um estado de fragilidade emocional. No Japão, no entanto, ela tem assumido uma forma diferente. Tornou-se para muitos uma escolha deliberada. Viver só, trabalhar só, comer só, morrer só. O silêncio, que antes era sinônimo de contemplação e disciplina, hoje preenche os espaços como uma companhia constante e, em muitos casos, definitiva. Essa solidão não surge apenas da ausência de companhia, mas do peso cumulativo da cultura. Uma sociedade que exige perfeição, que pune falhas com ostracismo e que ensina a não incomodar o outro, inevitavelmente conduz seus membros a um isolamento emocional. Para escapar da cobrança, para evitar a vergonha, para não expor fragilidades, muitos simplesmente se retraem. E entre todos os reflexos desse movimento, talvez o mais emblemático seja o fenômeno dos hikikomori. Hikikomori é o nome dado a pessoas que se isolam completamente da sociedade, muitas vezes por anos. São indivíduos que, na maioria das vezes, vivem reclusos em seus quartos, sem trabalhar, estudar ou socializar. Evitam contato com a família, não saem nem mesmo para compras básicas e, em alguns casos extremos, passam décadas nessa condição. O perfil mais comum é o de homens jovens, mas o número de mulheres e adultos de meia idade nessa situação vem crescendo silenciosamente. Só que a solidão no Japão vai além dos hikikomori clássicos. Muitos se isolam de maneira funcional. Saem para trabalhar, pegam o trem lotado, compram seu almoço de máquina automática e voltam para um apartamento onde ninguém os espera. Conversam pouco ou quase nada no dia a dia. Não têm amigos próximos, não têm parceiros, não compartilham sentimentos, estão presentes no mundo, mas desconectados dele. Para lidar com esse vazio, surgiram alternativas que, em qualquer outro lugar, pareceriam inusitadas. Robôs de companhia que conversam, reagem e até fingem se preocupar. Serviços onde é possível alugar um amigo para sair, conversar ou simplesmente caminhar. Aplicativos que simulam namorados e namoradas virtuais. E mais recentemente, o uso de inteligência artificial para criar interações emocionais programadas, com respostas afetuosas sob demanda. Essas soluções, por mais tecnológicas que sejam, apontam para um problema real. A demanda por companhia artificial só existe porque a companhia humana está se tornando rara, difícil
ou cansativa demais. Muitas pessoas simplesmente não sabem mais como se conectar, como manter uma conversa profunda ou como lidar com as emoções dos outros. Preferem interações seguras, previsíveis e sem exigência emocional. A solidão feminina, por sua vez, é mais silenciosa. Muitas mulheres não se trancam em casa, mas se fecham por dentro. Trabalham, estudam, participam da sociedade, mas carregam um vazio que ninguém vê. Não têm com quem dividir medos, alegrias ou incertezas. A sociedade espera que sejam fortes, equilibradas e educadas. Em troca, elas oferecem o que se espera, mas nem sempre recebem algo de volta. A dor, nesse caso, é mais emocional do que prática. E talvez o ponto mais preocupante seja a forma como a sociedade trata tudo isso. O silêncio domina. Falar abertamente sobre solidão é tabu. Há vergonha, há julgamento. Há uma resistência institucional em encarar o problema. Muitos preferem fingir que não existe. E assim, a solidão vai crescendo nos vazios não ditos, nos olhares desviados, nos quartos fechados. No Japão moderno, a solidão não é apenas um sintoma. Está virando estilo de vida. E o mais alarmante é que, para muita gente, ela parece ser a única opção possível. Número 5. Reflexões finais: amor, rotina e a crise dos relacionamentos no Japão. Ao longo dessa jornada, uma pergunta ecoou em cada trecho da realidade japonesa que exploramos: por que tantas mulheres permanecem solteiras no Japão? A resposta, como vimos, não está em um único fator, mas em uma teia complexa que envolve independência pessoal, medo emocional, jornadas exaustivas de trabalho, padrões culturais e, sobretudo, uma profunda crise na forma como os relacionamentos são vividos ou evitados. A mulher japonesa do presente já não aceita a lógica que guiou as gerações anteriores. Ela não vê o casamento como uma obrigação, nem o homem como um pilar indispensável para sua estabilidade. Ela sabe que pode viver sozinha, pagar suas contas, viajar, se divertir e até mesmo ser feliz, sem precisar dividir sua vida com alguém que não esteja emocionalmente disponível. Isso não é desprezo. É autoconhecimento. É uma escolha madura diante de uma estrutura que, muitas vezes, cobra demais e oferece pouco em troca. Ao mesmo tempo, o homem japonês enfrenta uma batalha silenciosa. Carrega o peso de ser forte o tempo todo, de nunca errar, de não chorar, de nunca decepcionar. E nessa armadura que lhe foi imposta, perdeu o espaço para o afeto, para o erro e para o encontro verdadeiro. O medo de se abrir, de ser rejeitado ou de falhar, cria uma parede invisível entre ele e os outros. E o amor, que exige vulnerabilidade, não encontra brecha para florescer. A cultura japonesa valoriza o controle, a harmonia e a aparência. Emoções são reprimidas, conflitos são evitados, o desconforto é camuflado. Muitos preferem sorrir em silêncio do que admitir que estão tristes, solitários ou confusos. Essa negação coletiva cria uma sociedade polida, mas fria, organizada, mas distante. E dentro desse cenário, o relacionamento afetivo se torna quase um desafio logístico, um esforço que muitos não estão dispostos a fazer. Em entrevistas com mulheres japonesas que optaram por viver sozinhas, uma frase aparece com frequência: "Prefiro a paz da minha casa ao peso de um relacionamento que me esgota." Outra diz: "Não quero ser mãe de um homem adulto." Já os homens que se afastaram do convívio afetivo costumam resumir sua decisão com algo como: "É menos doloroso viver assim." Essas frases não revelam mágoa, mas pragmatismo. São respostas racionais a uma estrutura emocional que não oferece segurança. O Japão, com sua tecnologia avançada, suas ruas impecáveis e seu povo educado, nos mostra algo que nem sempre se percebe à primeira vista. Existe uma fratura emocional que se espalha por dentro, silenciosa, invisível e profunda. Um país que venceu tantos desafios externos, mas agora enfrenta um conflito interno que ameaça sua própria continuidade. Porque sem vínculos afetivos, sem conexão real, sem famílias ou laços duradouros, a sociedade começa a se esvaziar. E aqui cabe uma pergunta que vai além do Japão.
Será que a modernidade, o progresso e a liberdade vieram com um custo invisível? O Japão mostra que, mesmo cercado de tecnologia e beleza, a alma humana ainda precisa de conexão, mas quando o mundo ao redor exige demais, até o amor pode se tornar um peso. Um esforço que muitos preferem não fazer. Essa solidão é apenas japonesa? Ou estamos vendo um retrato do que pode acontecer em outras partes do mundo, onde a rotina engole o tempo, o cansaço domina as emoções e o isolamento se disfarça de liberdade? O que estamos dispostos a sacrificar em nome da eficiência, do conforto e do controle? Talvez seja a hora de lembrar que conexão não é um luxo, é uma necessidade. E que, no fim das contas, o maior avanço que podemos buscar não está nas máquinas, mas na coragem de olhar para o outro com verdade, tempo e presença.